Bem-vindos ao Protect Mind. Agora iremos falar sobre a farsa da sustentabilidade e o falso aquecimento global, a hipocrisia que impede o Brasil de avançar. Em um cenário onde se falam muito sobre sustentabilidade e aquecimento global, a prática revela algo bem diferente. O que vemos é um sistema que, ao invés de apoiar inovações reais, prefere ignorar soluções que poderiam de fato transformar o cenário. O caso do Popigua é um exemplo claro de escândalo. Um protótipo desenvolvido por estudantes da UTF-PR, que tinha a capacidade de rodar 443,7 km com apenas 1 litro de etanol, foi completamente ignorado pela indústria automotiva e pelos governantes. Eles fingem se preocupar com o planeta, mas negligenciam revoluções tecnológicas como essa. Onde estavam os governantes? Em palanques, fazendo promessas de salvar o mundo do aquecimento global, mas ignorando o Popigua, que era uma solução concreta para reduzir emissões usando etanol, uma fonte renovável. Este projeto não foi apenas ignorado, foi silenciado, como tantas outras ideias que ameaçam os interesses de um sistema que lucra com a destruição ambiental. Por que, ao invés de apoiar uma inovação genuína, os políticos se aliaram às grandes corporações e montadoras que priorizam o lucro em detrimento do bem-estar da população? E o que vemos agora, quase uma década depois? O Lecar 4559, um carro híbrido que faz 1.000 km com 30 litros de etanol e é celebrado como grande inovação. Mas, na realidade, o Lecar é apenas um pálido reflexo do que o Popigua foi capaz de demonstrar. Enquanto o Popigua quase desafiou as leis da física com seus 443,7 km por litro de etanol, o Lecar 459, com todo o seu marketing e apoio institucional, chega a tímidos 33,3 km por litro. Ao invés de um salto gigantesco em eficiência, o Lecar é apenas uma tentativa de recuperar o tempo perdido, explorando soluções já conhecidas, sem ousadia real. A diferença entre o Lecar e o Popigua é a diferença entre um sonho e uma mera cópia de um modelo obsoleto. O Lecar representa o mínimo que a indústria automotiva está disposta a fazer, enquanto o Popigua poderia ter sido a chave para uma revolução no setor. Mais uma vez, os governantes fecharam os olhos para algo realmente inovador. Em vez de apoiar o Popigua, um protótipo de engenharia extrema, os mesmos políticos que agora dizem se preocupar com o futuro do planeta escolheram dar atenção ao Lecar, um carro que, embora interessante, ainda faz parte do velho modelo de automóveis pesados e pouco eficientes. O Lecar 459 foi aprovado porque é comercialmente viável, mas é uma solução medíocre comparada ao que os estudantes já haviam desenvolvido. Este é o retrato perfeito de como o sistema prefere apoiar soluções fáceis, que podem ser produzidas em massa e não desafiam o status quo. A verdadeira questão não é o Lecar 459, mas a falta de visão dentro da indústria automotiva e dos governos que deveriam apoiar inovações realmente disruptivas. O Popigua foi um marco, uma demonstração de como a inovação brasileira poderia ser líder mundial em sustentabilidade. E enquanto isso, os governantes, disfarçados de ambientalistas, não fizeram nada para apoiar um projeto que poderia ter mudado a história do Brasil. O Lecar 459, por mais que tenha suas qualidades, está simplesmente repetindo soluções que já existem, sem brilho ou ousadia. Nikola Tesla, o gênio silenciado pela grande família de donos do mundo. Assim como o Popigua, que foi silenciado para proteger os interesses de um sistema corrupto, Nikola Tesla também enfrentou um destino semelhante. O visionário inventor foi ameaçado e silenciado por forças poderosas que temiam o impacto das suas invenções. Tesla, um dos maiores gênios da história, sonhava com um mundo onde a energia fosse gratuita e abundante, acessível a todos, sem a necessidade de grandes corporações controladoras. Ele acreditava que poderia transmitir energia de forma sem fio para todo o planeta, algo que, se realizado, mudaria radicalmente o paradigma energético. Mas como muitos outros inovadores, Tesla foi alvo de sabotagem. Sua torre Wardenclyffe, que visava a transmissão de energia sem fio, foi interrompida após uma forte pressão de investidores poderosos, como o JP Morgan, que estavam profundamente conectados com a indústria energética. Esses interesses corporativos viram nas ideias de Tesla uma ameaça direta aos lucros enormes que geravam com a venda de energia elétrica. Muitos acreditam que uma das maiores famílias controladoras do mundo, que possui vastos interesses econômicos e influência global, foi um dos principais fatores por trás do apagamento do legado de Tesla. Tesla morreu sozinho e empobrecido,
sem ver suas invenções revolucionárias ganharem o reconhecimento que mereciam. Suas ideias, no entanto, continuam a inspirar engenheiros e cientistas até hoje, apesar de todo o esforço para apagá-las da história. A verdade é que a inovação de Tesla poderia ter transformado a maneira como lidamos com a energia no mundo, mas ele foi silenciado, assim como o Popigua, por um sistema que preferiu manter o controle do status quo. Aqui, o que está em jogo é muito maior do que a simples eficiência no consumo de combustível. Estamos lidando com um sistema que, ao invés de apoiar inovações genuínas, prefere enterrar soluções que poderiam salvar o planeta. O LECAR 459, apesar de suas boas intenções, é apenas um remendo tardio para uma indústria que, em sua maioria, prioriza lucros e mercados intocados, ao invés de abraçar a transformação radical que o Popigua simbolizava. O Brasil perdeu uma chance histórica de ser líder em inovação automotiva. Os governantes, com suas promessas vazias sobre aquecimento global, nunca olharam para as soluções que surgiam nas universidades e nas mentes criativas do país. Eles preferem celebrar inovações que mantêm o modelo industrial intacto, ao invés de romper com a lógica dos lucros fáceis e apostar em um futuro mais sustentável e eficiente. No fim das contas, o que fica é a hipocrisia de um sistema que diz lutar contra o aquecimento global, mas que, na prática, sabota qualquer verdadeira inovação que possa fazer a diferença. Acorda, Brasil. A solução estava ali, mas foi ignorada e descartada. O LECAR 459 pode ser o carro do futuro para alguns, mas para quem entende a revolução que poderia ter sido feita, ele é apenas mais um reflexo de quanto o Brasil falhou em apoiar os seus próprios talentos. O Popigua era uma oportunidade de liderar o mundo na criação de carros sustentáveis e eficientes, mas foi apagado. E no final, fica a pergunta: por que o Brasil continua ignorando suas próprias soluções? Esse foi mais um conteúdo do Protec Mind. Se curtiu, compartilhe e fique ligado para mais tecnologia e inovação. Até a próxima!